Em nome de toda a equipe do Nutri Total, boas-vindas e agradecer a todos pela presença em nossa live. Um encontro de fundamental importância para todos que buscam informações relevantes e cientificamente comprovadas, em detrimento de falsos conteúdos que propagam todos os dias nas redes sociais. Não há dúvidas de que vivemos a era das fake news, um fenômeno que, infelizmente, vem crescendo e que se faz sentir nas mais variadas áreas. E com a nutrição não é diferente. Com o crescimento do mercado de nutrição, cresce também a disseminação de informações falsas, assim como de tratamentos e práticas sem nenhuma comprovação sólida. E nós sabemos que, da mesma forma que o nosso organismo necessita de uma nutrição adequada, nosso conhecimento também precisa ser alimentado com conteúdos que tenham base na ciência. Este é o ponto de partida do movimento Zero Fake News na nutrição. Uma iniciativa idealizada pelo Nutri Total que busca elevar o senso crítico do mercado de nutrição e orientar as pessoas sobre como lidar com esse fenômeno. Nosso movimento já conta com a adesão de outras empresas, entidades e personalidades importantes, como o meu convidado de hoje, o Dr. Carlos Frederico Marques, mestre em cirurgia do aparelho digestivo e doutor em ciências em gastroenterologia. O Dr. Carlos também é professor colaborador da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo, Dr. Carlos. É um grande prazer ter você com a gente. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Eu gostaria de agradecer inicialmente ao professor Dan Weitzberg pelo convite de falar com vocês hoje aqui a respeito de um tema bastante polêmico, que é esse dos enemas de café, o uso de café por via retal, e ajudar a elucidar algumas problemáticas relacionadas às fake news relacionadas à saúde. Então, agradeço pela sua iniciativa e que já o parabenizo por uma iniciativa tão importante para ajudar as pessoas aí no tratamento das suas doenças. Perfeito, doutor Carlos. Já que o senhor começou falando, né, sobre o tema da nossa conversa, o senhor poderia nos explicar numa linguagem mais simples, né, menos técnica, o que é, de fato, esse enema de café, para o nosso público entender melhor esse processo? Claro, dá para a gente explicar, assim, para vocês uma coisa que é de até que fácil compreensão. O enema de café seria uma lavagem via retal de um líquido contendo café. Então, algumas pessoas compreendem bem o que é uma lavagem, alguns já precisaram ir em pronto-socorro fazer algum tipo de lavagem. E o que é a lavagem? Esse conceito também é difícil de compreensão, por isso que eu vou tentar explicar para vocês. Lavagem, você pega um canudinho bem molinho, coloca pelo ânus do paciente. Na outra ponta desse canudinho, você liga ele numa bolsa com soro. E aí essa bolsa com soro, esse soro vai entrar dentro do intestino do paciente, então através do ânus, no sentido contrário de que o cocô sai, né? Uhum. Então é um sentido retrógrado que a gente fala. Então esse líquido ele entra e quando ele sai, ele traz consigo as fezes. Então esse é um tratamento que é muito realizado para pessoas que têm aí, às vezes, dificuldade evacuatória crônica, que que se sente entalado, entre aspas, que tem um resíduo fecal muito grande que tenta evacuar e que não sai. Então, às vezes essas pessoas vão ao pronto-socorro fazer um procedimento chamado popularmente de uma lavagem intestinal. Então, coloca-se essa sondinha dentro do ânus do paciente, essa sondinha está ligada a uma bolsa de soro, esse soro entra mais ou menos aí uns cerca de 1.000 ml, 1 litro mais ou menos, e a hora que isso aí pega, sai, é um líquido morno 500 a 1.000 ml, e a hora que esse soro sai, o paciente pega, tem um estímulo evacuatório, aquele conteúdo fecal que estava represado,
ele sai junto com esse líquido. Às vezes precisa de uma, duas lavagens para a gente ter sucesso com isso. Essa lavagem, o termo médico dela é chamado enema. Enema, né? Uhum. E existe atualmente, atualmente ou há algum tempo, uma coisa chamada enema de café, que é a lavagem feita com um líquido que contém café. E isso é que é chamado o enema de café, Natália. Perfeito. E como bem o senhor pontuou, né, isso tem ficado popular, inclusive nas redes sociais, então a gente tem visto algumas postagens sobre esse tema, incluindo algumas publicações de pessoas famosas, né, as chamadas celebridades que realizam esses procedimentos. Existe, de fato, algum benefício associado a esse tipo de procedimento? Tem alguma evidência científica que comprove essa eficácia do enema de café? Esse é o grande questionamento que a gente tem, né, Natália? A gente fica, às vezes, imaginando que as celebridades são pessoas bem informadas e, por conta disso, a gente considera-os como bons, chamados formadores de opinião. Uhum. E, infelizmente, algumas vezes a gente percebe que a informação que as celebridades ou os formadores de opinião recebem e passam para frente não são informações embasadas cientificamente no que a gente considera como a melhor evidência científica. É uma pergunta bastante importante e a gente fica tendo que relembrar aos nossos amigos e amigas que estão aí nos assistindo pelas redes virtuais, né, pela internet ou pelos outros canais virtuais, como que o médico pensa e como que ele recomenda o seu tratamento. Nós somos de uma escola bastante tradicional, né, a Faculdade de Medicina da USP, onde eu sou o diretor do serviço de cólon, reto e ânus do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e os nossos tratamentos recomendados no Hospital das Clínicas, na medicina como toda, ela é embasada em um pensamento científico bastante antigo, cartesiano, que ele mede os resultados do que a gente faz de um modo bastante matemático, né? Nós usamos, Natália, e quem nos assiste, nós usamos para embasar um tratamento como melhor que o outro, resultados matemáticos científicos. A gente não fica numa impressão apenas, numa intuição. Eu falar que um procedimento, ou que um tratamento, ou que um método diagnóstico, ou que um exame é melhor do que o outro, nós precisamos medir isso. Nós medimos isso baseado numa pesquisa científica médica, que leva em consideração a matemática e a estatística. Então, para a gente falar que um é melhor que o outro, nós vamos buscar grupos que a gente trate um grupo com um jeito e outro grupo de outro jeito, e a gente vai poder dizer que esse tratamento foi melhor nesse grupo porque os resultados foram melhores nesse grupo comparados com um grupo que a gente tratou de outra maneira. É assim que a gente faz. Só que existem maneiras de a gente fazer esse tipo de comparação e esses tipos de estudos. Então, a qualidade desses estudos varia muito. Ou seja, se você estudar 10 pessoas comparando um tratamento versus 10 pessoas comparando outro tratamento, é um tipo de qualidade. Do que você comparar 10 mil pessoas fazendo um tratamento e 10 mil pessoas fazendo um outro tratamento. Isso, por exemplo, mudaria bastante a qualidade do teu estudo. Como que você mede realmente o resultado daquele, que tem que ser exatamente o jeito que você mede o resultado daquele outro grupo, isso também vai dar para a gente uma qualidade bastante importante de diferença entre os estudos. Então, o que a gente fala de qualidade da evidência científica, né?
a qualidade. Às vezes existem evidências científicas de baixa qualidade. E nós, médicos, somos treinados para poder dizer isso para vocês. E, infelizmente, as celebridades não têm muito esse expertise ou esse conhecimento tão prático como nós temos na medicina, os médicos tradicionais, de poder dizer, não, realmente isso daqui é melhor porque, não é só porque esse estudo está mostrando que é melhor, mas é um estudo de boa qualidade que está dizendo que é melhor. Existem outros estudos de boa qualidade também que estão dizendo que isso é melhor. E aí a gente vai falar para o nosso paciente, isso realmente é melhor. Isso chama-se medicina baseada em evidência. Perfeito. E é assim que nós pensamos no Hospital das Clínicas, assim que a gente pensa na nossa faculdade, assim que a gente recomenda os tratamentos e assim que a gente ensina os nossos alunos e residentes. Então, Natália, quando você pergunta para mim, as celebridades, elas recomendam algum tipo de tratamento, nem sempre eles estão bem embasados cientificamente. O que é pior, eventualmente o médico que recomendou esse tratamento para eles também não tem esse mesmo pensamento cartesiano. Então fica ainda mais difícil. Fica ainda mais difícil. Você perguntou, e voltando à sua pergunta, o enema de café, a administração do café por via retal, tem algum efeito? Ela ajuda algum paciente? Então, a gente tem isso muito pouco documentado por essa literatura médica séria. E eu chamo de literatura médica séria aquela onde outros colegas pesquisadores vão estudar e vão aceitar ou não a pesquisa como sendo séria. E a gente não tem isso na literatura, estudos sérios mostrando e falando da eficácia do tratamento dos pacientes com enema de café para qualquer tipo de doença. O que nós temos, ao contrário, Natália, e amigos e amigas que nos acompanham aí pelas redes sociais, é o inverso. É o inverso. Infelizmente, se a gente for procurar na literatura, os estudos mostram que isso é perigoso aos pacientes. De 9 estudos que falam sobre isso, os 9 falam para a gente que o enema de café não só não ajudou, como foi muito arriscado e perigoso aos pacientes que receberam, e todos os estudos contraindicam o uso do enema do café como tratamento para qualquer tipo de coisa. E existe Então, alguns sinais ou sintomas que os pacientes passam a sentir após fazer esses enemas, que é relatado pela literatura? Alguma complicação? olha, Natália, tem sim, e é exatamente o que a literatura vem mostrar para a gente, e eles são bastante ricos em mostrar as complicações que esses pacientes tiveram com enema de café. Como não é uma coisa recomendada pela literatura médica ou pelos médicos em geral, né? A gente vai ter aí de que jeito que você vai fazer esse enema de café? Aonde que está escrito quanto que você vai colocar? Você vai colocar uma colher de sopa de que tipo de café? Café solúvel, café não solúvel, café... Não tem isso. Quantas colheres? 2, 3, 5? 1 quilo? 2 quilos? 5 quilos de café? Quanto que você vai pôr? Isso não existe bem determinado. E com que temperatura? Então, existe uma grande complicação. Existem trabalhos, por exemplo, que mostram queimaduras gravíssimas de pacientes que foram pegar e colocar o café. Que café? Café quente? E colocaram o café bem quente, se queimaram profundamente, com complicações muito graves. Por isso, nós temos óbito relacionado, morte relacionado ao uso do enema do café. Pacientes que tiveram sepse. O que é sepse? É uma infecção gravíssima relacionada ao uso do enema do café. Tá? Nós temos isso documentado. Isso não é um achismo, isso não é um preconceito contra tratamentos eventualmente chamados alternativos. Gostaria de falar para você, Natália, que a Faculdade de Medicina da USP, da qual eu faço parte, é uma das primeiras a realmente aceitar o que antigamente chamava-se de medicina alternativa, ou de medicina complementar, né? Como
a acupuntura, que hoje em dia é uma disciplina dentro da nossa faculdade, que ela é super aceita e ela tem realmente efeitos muito bons. Ou seja, nós não temos nenhum preconceito contra o que era chamado antigamente de medicina alternativa. Muito pelo contrário, elas são suplementares, elas tratam realmente muitos pacientes de modo bastante eficaz, então nós somos muito abertos a isso, desde que seja estudado e mostrado claramente o seu benefício, como aconteceu com a acupuntura. E no café, isso aí é o contrário. Nós nunca tivemos nenhum estudo que mostrasse que o café realmente foi benéfico a esses pacientes. Falava-se que, eventualmente, nós poderíamos ter uma absorção maior do café pelo intestino. Mentira! Mentira! Ele não é mais absorvido pelo intestino grosso. Ele não é mais absorvido pelo intestino grosso. Pelo contrário, o café é absorvido muito mais pelo estômago e intestino delgado. Muito mais. 90% dele é absorvido pelo estômago e intestino delgado. Você colocar ele via intestinal, intestino grosso, retrogradamente, não só vai ser arriscado, como vai ser absolutamente ineficaz. Então, é uma coisa que realmente surpreendeu a comunidade médica séria, como pessoas que deveriam ser muito bem informadas passam a recomendar esse tipo de tratamento. Então, é uma luta que, graças a Deus, e eu parabenizo o professor Dan e a iniciativa de vocês em trazer um canal para a gente poder falar que realmente algumas coisas não deveriam ser feitas e são infelizmente feitas baseados numa evidência científica muito pobre. E a parte de alimento é uma dos campeões nesse tipo de terapêuticas ainda não comprovadas pela literatura médica. Perfeito, doutor Carlos. E aqui a gente tem mesmo esse compromisso de... Eu também sou aluna da Faculdade de Medicina, faço mestrado lá, então a gente tem muito esse compromisso de levar a verdade, né? De trazer evidência e de combater esses achismos, né? Esses absurdos que a gente vê aí nas redes. E, na sua opinião, esse tipo de publicação nas redes sociais, esse tipo de influência, até das celebridades, pode trazer algum malefício para a sociedade de uma maneira geral? Eu acho que sim. Eu acho que o filtro... Antigamente, nós tínhamos alguns filtros, né? A gente gosta de falar de antigamente, mas a gente tinha alguns filtros, né? Por exemplo, para você ter uma informação numa enciclopédia, a gente queria pesquisar, eu quero pesquisar a respeito do chamate. Você ia lá numa enciclopédia, abria lá o capítulo do chamate, e você tinha alguém que tinha escrito aquilo, que era um pesquisador, uma pessoa que tinha realmente um conhecimento maior a respeito do assunto, ou que ia pesquisar a respeito do assunto. Infelizmente, essa grande abertura que as redes sociais nos ofereceram, ela trouxe consigo uma ausência de filtro. E essa ausência de filtro, o que pode ser visto como uma grande liberdade, permitiu cada um falar o que quisesse, de uma maneira absolutamente descontrolada, sem nenhum tipo de contra-argumentação, porque uma vez que a gente fala, ninguém tem como argumentar, né, ao vivo. Então, permite com que algumas coisas sejam colocadas de uma maneira pouco cuidadosa, não que a pessoa tenha uma má intenção em fazer isso, mas eventualmente ela não foi muito bem informada. Nós médicos, para informarmos ou para recomendarmos algum tratamento, nós estudamos bastante, nós somos bastante cautelosos para recomendar algum tipo de tratamento. Então, eu recomendo que para que isso seja evitado, buscar quem realmente sabe ler os estudos científicos profundamente, com bastante qualidade, é um método bastante mais seguro do que as redes sociais e o que algumas pessoas que tentam ajudar fazem e que, infelizmente, às vezes atrapalham pelo desconhecimento de como entender que uma coisa é verdadeira
ou infelizmente ela não é tão verdadeira. Perfeito. Então, você comentou um pouco sobre os riscos, né, associados ao enema do café, e a gente vê nas redes sociais vários outros procedimentos, né, que ficam em moda, né, procedimentos duvidosos que ficam, que surgem aí nas redes sociais. Quais são os riscos das pessoas procurarem esses tratamentos sem evidência, né? Tem até um procedimento também bastante difundido na internet, que é o uso de soro com complexo vitamínico, né? Esse tipo de coisa que a gente vê aí como terapias da moda. Qual que é o risco, né, Natália? O risco é assim, hoje em dia, ah, essas grandes instituições, os meios acadêmicos, né, as faculdades, os grandes hospitais, as grandes sociedades, elas têm um nome a zelar, né? Elas têm uma história para zelar, elas têm as instituições, elas têm aí uma responsabilidade perante a sociedade de oferecer coisas importantes. Então, isso nem sempre a pessoa física tem tanto essa responsabilidade em ser fiel, tem essa preocupação em ser fiel à sociedade. E às vezes ela tem outro tipo de interesse, elas têm às vezes um outro tipo de viés de interesse, né? Que não exatamente ser tão fiel à verdade, ou seja isso intencionalmente ou não intencionalmente. Então, esses outros procedimentos, como eles não são controlados, o que é controlado? Você, quando dá um tratamento para a pessoa, você não vai só buscar um tratamento novo, você não vai só buscar o resultado positivo, vai só olhar para o resultado positivo, você vai coletar eventuais resultados negativos que aquilo poderia oferecer. Então, nem sempre isso é feito de uma maneira bastante controlada e honesta, né? Então, a gente percebe essa falta desse controle para tratamentos complementares alternativos que são divulgados por aí e que não tem uma evidência clara relacionada. A gente vai perguntar, a gente busca, a gente interroga, ou que os propaladores desse tipo de tratamento falam que existe uma evidência, mas quando você vê a evidência é bastante fraca, é bastante pobre, e aí a gente entende que realmente não é uma coisa que nós podemos recomendar para todas as pessoas. O que é evidência pobre? O que é evidência fraca? Não quer dizer que é uma coisa que é pobre em questão de dinheiro, não é questão disso. É a qualidade do estudo, o esmero que o cientista teve para poder falar que uma coisa é melhor que a outra. Não foi um esmero, não foi assim um capricho tão grande para poder dizer que aquilo é bom. E não tiveram outros colegas que conseguiram reproduzir os mesmos resultados. Então, fica realmente uma coisa bastante suspeita, Natália. Esses procedimentos a gente só vai poder recomendar quando tiver estudo sério relacionado. Para ter estudo sério relacionado, tem que ter controle, tem que ter comissão de ética por trás, tem que ter um tratamento considerado como experimental e o paciente saber disso e concordar com isso. Porque ninguém é cobaia, ninguém pode ser submetido a tratamento como cobaia sem ter tido qualquer tipo de informação ou consentimento a respeito disso. Se a gente pode participar de um estudo científico, entre aspas, como cobaia, desde que a gente tenha sido informado. Cobaia é modo de dizer, é um termo bastante grosseiro que eu estou usando, mas para que nós, pacientes e médicos, podemos participar de algum estudo, isso tem que estar claro, a pessoa tem que saber que ele está participando de um estudo científico. Se não é informado, é, no mínimo, antiético e a gente desrecomenda esse tipo de tratamento.
Doutor Carlos, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho da nossa entrevista, e eu queria pedir para o senhor, se o senhor pudesse dar uma dica para o nosso público aqui, né, para quem está assistindo o nosso vídeo, na hora de aceitar ou não aceitar um tratamento como esse, como enema de café, como um soro com multivitamínico, o que ele pode fazer para ter certeza de que aquele é realmente o melhor tratamento para a deficiência ou para o problema que ele apresenta? Como ele pode se proteger desse tipo de tratamento milagroso, falso milagroso, né? É uma boa pergunta. Como que a gente vai conseguir? Como que eu posso recomendar para que as pessoas se protejam disso? Eu acho que primeiro buscar bons profissionais, né? Buscar bons médicos. Como que a gente descobre que se a pessoa é um bom médico ou não é um bom médico? O modo, o jeito de falar, o jeito de apresentar o tratamento, o modo com que o médico coloca o tratamento dele como tendo eventuais complicações, que isso é uma coisa que está bem estabelecida na literatura, que está bem estabelecido no meio médico, que é um tratamento que é o padrão recomendado pelas sociedades médicas da especialidade que cuida daquilo que a pessoa tem de problema. Então, se a pessoa tem um problema de intestino grosso, a Sociedade Brasileira do Intestino Grosso, que é a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, a Sociedade Brasileira de Nutrição, essas sociedades, todas elas têm guidelines, todas elas têm diretrizes que falam para a gente se aquilo é bom ou se aquilo não é bom. O colega que está ligado a essas grandes sociedades, ele é muito frequentemente bem embasado cientificamente e é talvez uma maneira muito boa da gente conseguir de um modo bem grosseiro, separar quem é um pouco mais sério de quem não é tão sério no compromisso com a verdade tida como a gente entende, verdade médica, né? Essas aí são algumas maneiras, né? Buscar na internet eventuais queixas dos pacientes, né? Oh, isso aqui não deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui não dá certo, né? Então, algumas outras buscas também são, às vezes, benéficas, né? E eu acredito que, principalmente, a busca de esse tratamento, se você entende que o tratamento tido como milagroso, não existe um tratamento tido como milagroso e só aquela pessoa faz. Isso não existe. Se fosse um tratamento milagroso e que fizesse muito bom efeito, todos os médicos fariam, porque realmente isso espalha como uma boa notícia. Ninguém guarda tratamento bom para si próprio. Pelo contrário, a gente tem um tratamento bom, a gente vai contar para todo mundo que o nosso tratamento é bom, porque a gente quer que a maior quantidade de pessoas sejam bem tratadas. Ninguém esconde bom tratamento de ninguém. Só eu faço isso. Isso não existe. Só eu faço, só eu tenho. Isso daí realmente é sinal de má qualidade ou de risco. Perfeito, doutor Carlos. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, foi muito esclarecedor todas essas informações. Eu acho que a gente precisa, da mesma forma, né, como as redes sociais divulgam tantas notícias falsas, a gente também precisa ocupar o nosso espaço ali de divulgar evidência científica, né, conhecimento de qualidade. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, eu volto a parabenizar o professor Dan por essa iniciativa. Gostaria de parabenizar também os que nos assistem aí à distância, pelas redes sociais, pelo seu interesse em buscar melhores informações para os seus tratamentos. Esta é uma maneira boa de você ser bem tratado, de você ter poucas complicações com o seu tratamento e ser tratado de modo eficaz, diminuindo a ocorrência de potenciais doenças e fazendo sim com que o seu tratamento seja o mais correto e eficaz possível. Eu gostaria de dar um abraço para todos vocês e conto com uma nova participação.
Com certeza, será muito bem-vindo aqui em outras discussões. Deixa aqui também o meu muito obrigada a todo mundo que acompanhou esse vídeo, que chegou até aqui com a gente. Com certeza é um diferencial ter esse conhecimento. Lembrando que esse vídeo faz parte do nosso movimento Zero Fake News em Nutrição. Na legenda desse vídeo, a gente vai deixar o link para acessar os outros conteúdos. Continuem acompanhando todos os detalhes desse movimento aqui no NutriTotal.